Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como título A Secularização Mais Presente. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será os tempos trabalhosos. Em segundo lugar, vamos falar sobre a igreja em um mundo pós-cristão. Em terceiro lugar, vamos falar sobre não se amoldem ao mundo. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre o ciclo histórico do mundo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, os tempos trabalhosos. Característica dos tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo, ele inicia o 3º capítulo da 2ª carta a Timóteo, declarando sobre a incidência desenfreada dos males e das corrupções dos últimos dias, que se abateria no seio da humanidade, fruto de uma sociedade extremamente relativista e materialista em suas ações, onde o amor, principal sentimento e comportamento, ficaria à margem das relações sociais. É o que nós podemos ler na 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas que tempos difíceis seriam estes? Tempos que os homens demonstrariam toda a sua natureza comportamental, animalesca, selvagem e demoníaca, visando sempre a destruição das boas práticas de convivência social, onde cada um viveria por si numa extremada posição de fúria, de individualismo, de egolatria e de penosidade. Neste contexto, o apóstolo Paulo nomeia pelo menos 19 males da alma humana, refletidos pelo comportamento e ao mesmo tempo adversos à palavra de Deus, os quais passamos a mencionar neste momento com seu respectivo significado. 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 5, diz assim a palavra do Senhor: Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, dentro destas 19, males da alma humana, ou seja, desqualificações, nós podemos então aqui enumerar que os homens serão egoístas ou amantes de si mesmos. Significa que são aqueles que possuem um amor próprio excessivo, que leva uma pessoa a exercer um egocentrismo, colocando em primeiro lugar os seus interesses e desprezando então qualquer interesse alheio. No segundo lugar, nós temos os avarentos ou os amantes do dinheiro, que são as pessoas que têm um apego sórdido aos bens materiais, principalmente ao dinheiro, com desejo de acumular riquezas, inserindo em sua alma a desqualificação de não ser generoso. Temos também aqui os jactanciosos, em terceiro lugar, ou presunçosos, que são aqueles que julgam em sua altivez serem melhores que os outros em um determinado campo que regem os relacionamentos humanos. Em quarto lugar, nós temos aqui os arrogantes ou soberbos, que são as pessoas que se acham nas características humanísticas mais elevadas do que os outros. São altivos, sempre se colocam no contexto de relacionamento humano como donos da verdade. Temos também os blasfemadores,
Em quinto lugar, que são aqueles que proferem ofensas verbalizadas contra o seu próximo e contra Deus, tipificadas em seus sórdidos comportamentos. Em sexto lugar, temos os desobedientes aos pais, que são as pessoas que não aceitam os normativos declinados pelos pais, quebram as regras da boa convivência entre pais e filhos, detestam ordens e recusam em aceitá-las porque não conhecem o princípio da autoridade do pai sobre a família dada por Deus. Em sétimo lugar, temos os ingratos, que são aqueles que não reconhecem o bem e a ajuda que receberam de outrem, não valorizam o esforço ou a ação empreendida por uma pessoa para o seu próprio benefício. Em oitavo lugar, nós temos aqui os irreverentes ou profanos, no sentido religioso, são as pessoas que não respeitam o que é sagrado e as coisas divinas. Já no sentido sociológico, são as pessoas que não respeitam aos outros. Em nono lugar, temos aqui os desafeiçoados ou sem afeto natural, que são aqueles que em suas relações sociais não nutrem amor, carinho, simpatia e amizade para com as outras pessoas. Em décimo lugar, temos aqui os implacáveis ou irreconciliáveis, que são as pessoas que não têm a capacidade de perdoar ou de não reconhecer que também precisam de perdão, mantendo sempre a disposição de manter-se em oposição e afronta ao seu próximo, sem qualquer possibilidade de paz entre os homens. Em 11º lugar, nós temos aqui os caluniadores, que são aqueles que proferem ou manifestam por outros meios falsas acusações de qualquer ordem que ferem a reputação e a honra de uma outra pessoa. Em 12º lugar, temos aqui os incontinentes ou sem domínio de si, que são as pessoas que não possuem um autocontrole, não possuem a capacidade de se dominarem a si mesmos, agindo sempre pela regência magna da emoção ou da vontade carnal, que na maioria das vezes ferem os princípios da boa conduta e de um bom tratamento social. Em 13º lugar, temos aqui os cruéis ou selvagens, que são as pessoas, são aqueles que manifestam um sentimento prazeroso de fazer as pessoas sofrerem e querem a qualquer custo, de forma impiedosa e desumana, ver este sofrimento consumado nas pessoas. Em 14º lugar, nós temos os inimigos do bem, que são as pessoas que têm aversão em realizar o bem para uma pessoa e que sistematicamente odeia o que é do bem. Em 15º lugar, nós temos aqui os traidores, que são aqueles que promovem ações que se caracterizam por falta de lealdade, quebra da fidelidade e de confiança para com o próximo. Em 16º lugar, temos aqui os atrevidos, os obstinados ou indiferentes, que são as pessoas que tratam os outros com desrespeito, não observando os limites da privacidade moral ou o direito da liberdade dos outros. Temos em 17º lugar, os enfatuados ou embriagados de orgulho, que são aqueles que sempre agem com vaidade e orgulho, demonstrando um caráter de exibicionismo, vangloriando-se pelas suas relativas qualidades. Em 18º lugar, temos os amantes dos deleites, que são as pessoas que se dobram aos prazeres carnais, especialmente aos prazeres da volúpia, ou seja, dos prazeres sexuais. Em 19º lugar, temos aqui os religiosos, que são aqueles que manifestam uma aparência externa de sentimentos religiosos, isto é, de terem comunhão com Deus, mas na prática, corroborados pelos seus respectivos comportamentos, negam o amor às coisas de Deus. Portanto, aqui nós tivemos 19 características dos males da alma dos últimos dias, com seus respectivos significados. O homem, somente presidido pelo Espírito Santo, pode manifestar em seu comportamento moral, social, ético e espiritual o fruto do Espírito, que no caso são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
onde este próprio homem, presidido pelo Espírito do Senhor, jamais absolverá estes males pecaminosos, comportamentais dos últimos dias, exarados por Paulo a Timóteo, que acabamos então de estudar. Pois a excelsa palavra do Senhor diz que contra o fruto do Espírito Santo não há lei e muito menos condenação. Na sequência da carta, um ponto extremamente preocupante assinalado pelo apóstolo Paulo é que no meio da comunidade da igreja de Éfeso existiam falsos mestres que, além de serem detentores das 19 qualificações que já mencionamos, possuíam ainda os seguintes males comportamentais. Em primeiro lugar, eles eram sedutores, ou seja, são aqueles que agem de forma leviana, premeditada, dissimulada e sem qualquer consideração com as pessoas, induzindo-as a pecarem, buscando a sua própria satisfação. É o que diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Eles ainda eram, além de ser sedutores, eram enganadores. São as pessoas que apresentam sofismas às outras pessoas, ou seja, mostram um fato não verídico, uma mentira, como se fosse um fato verdadeiro. É o que diz no versículo 7 da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E em terceiro lugar, eles eram rebeldes, ou seja, são aqueles que resistem de forma permanente às normas estabelecidas por uma organização para o seu bom funcionamento. É o que diz o versículo 8 e 9 da segunda carta a Timóteo, capítulo 3. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, repróbaos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo era um exemplo de obreiro em tempos difíceis, ou um exemplo de cristão em tempos difíceis. Na sequência desta carta, escrita ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo exulta por saber que o seu discípulo, no caso Timóteo, estava seguindo os seus ensinamentos. A sua maneira de agir, as suas virtudes espirituais. Assim, o apóstolo se coloca como um referencial de obreiro aprovado por Deus, tanto no sentido teórico como no sentido prático, tendo um propósito bem claro em sua vida espiritual, de pregar o Evangelho de Cristo para a salvação dos que estão perdidos, dispostos então a trabalhar na obra de Deus, embasado na sua fé, na sua paciência, no seu amor, na sua perseverança e nos sofrimentos, fruto de intensas perseguições. É o que nós podemos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 13, que diz assim: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Paulo, ainda nesta sequência redacional da carta a Timóteo, em seu terceiro capítulo, ele se volta para a preservação da sã doutrina.
isto é, da palavra de Deus, tendo a preocupação de que a palavra de Deus fosse pregada em todas as ocasiões possíveis para a salvação dos homens. É o que nós podemos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 15, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E é neste contexto que o apóstolo Paulo exalta a palavra de Deus como fonte da salvação em Cristo Jesus, devido então às seguintes características. Primeiro, esta palavra ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar a verdade, ela condena o erro e corrige as faltas e ao mesmo tempo ensina a maneira correta de viver. É o que nós podemos ler no versículo 16 da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, que diz: Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, como servos de Deus, nós devemos viver pela fé em Cristo Jesus e pela exata compreensão da palavra de Deus, para nesta condição ficarmos preparados e prontos para fazer a obra de Deus e todo tipo de boas ações e, ao mesmo tempo, se defender desses males dos últimos dias que nós relatamos aqui no início da aula. Vamos passar agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre a igreja em um mundo pós-cristão. E nós vamos iniciar definindo o que é secularização. Nós podemos definir secularização como um movimento de ordem humanística que busca o desenvolvimento do homem em todas as áreas, a partir da razão, da ciência e das organizações sociais, sem reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais. A secularização em nosso tempo. A separação da igreja do Estado em nosso tempo permitiu em avançada velocidade promover a secularização da educação. A suposta supremacia da ciência sobre a religião, a larga aplicação das teorias econômicas e sociais humanísticas regendo as relações sociais em detrimento do espiritual. A igreja, nos dias atuais, por conta desta secularização, ou seja, desprezo das coisas de Deus, desprezo das coisas espirituais, ela efetiva em diversas frentes da formação do homem, ou seja, ela forma o homem para uma vida secular, e a vida deste homem é profundamente atacada em seus valores espirituais. Segundo os ensinos da Bíblia Sagrada, a relação entre o homem e Deus deve ocorrer de forma saudável, de forma submissa, para que o homem detenha então uma justiça espiritual ilibada. E a secularização, ela obscurece esta relação, tornando o cristianismo de hoje um cristianismo secularizado. E este cristianismo, ele é secularizado, ou seja, afastado dos valores espirituais exarados na palavra de Deus, devido aos seguintes fatores. Em primeiro lugar, ao materialismo. E o materialismo é a doutrina filosófica que diz que as únicas coisas que existem são substâncias materiais. Os fenômenos mentais, a consciência, as sensações e sentimentos são explicados como modificações da substância material,
sem a introdução de substâncias mentais ou espirituais distintivas. Em suma, o materialismo é a doutrina que advoga que o ter é mais importante do que o ser. A matéria é de maior valor para o homem do que o espiritual. O cristianismo, ele contraria este utilitarismo da matéria. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e de autopromoção. E é o que nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, em seu capítulo de número 6, versículos de número 6 ao 10, que diz o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Portanto, o materialismo é um instrumento do secularismo, da secularização, para afastar o homem das coisas espirituais. Como segundo fator, nós temos aqui o relativismo, que nós podemos definir como sendo a base para os nossos juízos, pautados no conhecimento, na cultura e na ética, que difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. É o estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas de Deus. Em suma, algo que é absolutamente errado na concepção de alguns é perfeitamente certo na concepção de outros. O cristianismo contraria o existencialismo. A vida não é só aqui e agora. Existe também uma vida após a vida eterna. Ou seja, a vida não é só aqui, agora. Existe sim uma vida após a vida terrena, isto é, a vida eterna. É o que diz João, capítulo 3, versículos 16, portanto, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz assim, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, nós podemos mencionar como um fator da secularização em nosso tempo, ou seja, o afastamento das coisas espirituais, o liberalismo social. E esse liberalismo social é tipificado pela concepção de todas as atividades humanas, dentre elas as ciências, as artes, as filosofias, a educação, a economia, livres de qualquer contexto da palavra de Deus. A maneira de viver no mundo liberal não comunga com os interesses espirituais. E todo o regramento das relações sociais são chanceladas por meio da razão e da experiência do homem em torno de um valor moral, de um valor social, de um valor emocional, desprovido de alinhamento com a vontade divina. O cristianismo
contraria o hedonismo. A vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. É o que diz o pregador de Eclesiastes, capítulo de número 2, versículos 1 ao 11. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 11, onde ele diz que a vida não é o prazer carnal e a satisfação de desejos. É o que nós vamos ler então agora. Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 11, diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para reger com eles o bosque em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Portanto, aqui o pregador Salomão, ele fala sobre a vaidade das possessões. Em quarto e último lugar, como fator da secularização em nosso tempo, nós temos o ateísmo. E aí configurado como um falso ensino teológico. O ateísmo, implícito e explícito, tem se fortificado nos bancos escolares, em todos os níveis, estabelecendo então uma crença de que não existe Deus, seres ou acontecimentos imateriais e espirituais. A única coisa que importa neste mundo são os eventos materiais. O cristianismo, ele contraria o materialismo. O homem não é só matéria. O homem é um ser moral e espiritual. Ou seja, o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem na sua totalidade, ele é corpo, alma e espírito. E o Senhor espera que na sua volta encontre corpo, alma e espírito de forma irrepreensível, ou seja, sem pecado.
Portanto, fazendo aqui uma recapitulação rápida sobre a questão da secularização, porque a secularização é o meio de afastar o homem das coisas espirituais e, por consequência, afastar o homem das coisas de Deus. E em nosso tempo, nós temos 4 fatores que levam o homem a se afastar das coisas espirituais. Em primeiro lugar, o materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. Mas o cristianismo é contra esse utilitarismo material. A vida não é uma corrida atrás de riquezas e de autopromoção. Há uma vida também espiritual. Em segundo lugar, nós falamos sobre o relativismo, onde para uns uma coisa é certa e para outros é errada. Então esse relativismo fica de acordo com a opinião pessoal de cada um, sem uma referência. No caso aí, a referência espiritual. O cristianismo, ele contraria este existencialismo. A vida não é só aqui e agora. Existe uma vida após a vida terrena. E esta vida é a vida eterna, que é dada só por Jesus, o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Em terceiro lugar, nós falamos sobre o liberalismo social, onde todas as coisas que o homem faz está pautada na razão e na experiência pessoal do homem, em torno de um determinado valor, e não no alinhamento com a vontade divina, ou seja, de acordo com a vontade de Deus, que está expressa na Bíblia Sagrada. E em quarto lugar, o ateísmo. Esse um sentido muito mais grave, que determina que Deus não existe, ou quer provar que Deus não existe. Mas o cristianismo, ele contraria este materialismo. O homem não é só matéria, não é só corpo. O homem também ele é moral e é espiritual. O homem tem corpo, alma e espírito. E esses 3 têm que estar de forma irrepreensível, preparados para a volta do Senhor. Passemos agora a falar como vencer estes fatores que assolam no nosso tempo. Ele forma, então, um contexto forte de secularização que adentra até as próprias igrejas. Então, como vencer este inimigo? Só há uma forma de combater e vencer a secularização social. Isto é, aplicando-se ao valor da observância da palavra de Deus, à busca de Deus de todo o coração e a não se desviar dos mandamentos do Senhor, utilizando como ferramentas espirituais a verdade, a justiça, o Evangelho de Cristo, a fé, a salvação e a palavra de Deus. A nossa fé é que vence o ataque dos inimigos. A palavra de Deus é arma de ataque e de defesa. E nós vamos então ler esta condição na carta aos Efésios, capítulo de número 6, carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 a 20, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica,
orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos passar agora a estudar o item número 3 da lição, que fala sobre, que tem como título, Não se amoldem ao mundo. E nós vamos começar então a discutir este assunto falando sobre a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade. Como cristão, temos que realizar uma leitura de mundo, de modo a evitar que os valores sociais e culturais da sociedade ao qual nós estamos inseridos venha a nos causar, em primeiro lugar, uma preguiça mental de pensar, de avaliar, uma preguiça mental de julgar uma situação qualquer e assim ser seduzido e manipulado por interesses de terceiros. Em segundo lugar, na sociedade a qual estamos inseridos, nós temos que evitar que estas influências dos valores sociais e culturais venha a nos causar uma exaustão emocional, caracterizada por um comportamento insensível a qualquer situação moral, ética, social e espiritual. Em terceiro lugar, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade a qual nós estamos inseridos pode nos causar uma confusão psicológica que tira de nós a capacidade de discernir o que é certo ou o que é errado diante de ideias, diante de conceitos, diante de valores, diante de filosofias e de crenças. Em quarto lugar, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade pode nos causar a desorientação moral, que propiciará a condição da flacidez moral ser enaltecida e os valores morais absolutos de Deus serem tripudiados. E em quinto e último lugar, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade pode nos causar o esfriamento espiritual. Ou seja, esse esfriamento espiritual, com certeza, nos afasta de Deus. Então, uma recapitulação rápida, a perigosa influência dos valores sociais e culturais de uma sociedade pode nos causar, primeiro, preguiça mental, capacidade de pensar. Segundo, a exaustão emocional, um comportamento insensível às coisas. Em terceiro lugar, confusão psicológica, não saber discernir o que é certo e o que é errado. Em quarto lugar, desorientação moral, não reconhecer mais os valores absolutos de Deus. Isto é, se colocar numa flacidez moral. Em quinto lugar, o esfriamento espiritual, ou seja, nos afastar cada vez mais de Deus. Vamos falar aqui sobre a apresentação diante dessa sociedade aí afastada dos valores de Deus. Então nós temos a igreja, ou nós em particular, temos que nos apresentar com inteira inconformação e com capacidade de transformar estes valores, de combater com mansidão e sabedoria esses valores sociais, culturais, que aflige ou que é contrário ao cristianismo. O apóstolo Paulo, ele conclama aos cristãos a se apresentarem para o mundo de maneira inconformada, para transformar uma cultura, uma sociedade, uma civilização integralmente,
segundo os valores absolutos de Deus, como padrão do bem-estar social e espiritual desta sociedade. E ele fala isso exatamente na carta aos Romanos, capítulo 12, onde ele conclama, não com rebeldia, mas com mansidão e com sabedoria, se apresentar de forma inconformada e transformar essa sociedade. Diz assim Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim, o cristão ele deve ter em mente sempre uma postura firme, de prontidão e de vigilância para lidar com os valores sociais e culturais de uma sociedade em constante desenvolvimento e transformação. E isto segundo os seguintes preceitos bíblicos. Essa postura firme. Em primeiro lugar, realizar com discernimento uma profunda análise dos valores de uma sociedade para avaliar o que é santo ou profano, o que é imundo ou limpo, o que contradiz ou não a verdade revelada na palavra de Deus. Em Levítico, capítulo de número 10, versículos de número 8 ao 11, Levítico está no Antigo Testamento. O capítulo número 10, versículos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Ainda um outro preceito bíblico para ter uma postura firme, de prontidão e de vigilância diante dos valores sociais e culturais de uma sociedade contrária à palavra de Deus, nós temos que combater com mansidão e sabedoria os valores da sociedade que contradizem a verdade revelada na palavra de Deus. Em Levítico, capítulo de número 18, versículos 24 a 30, diz assim a palavra do Senhor: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. E nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo vós contaminado como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que a cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A Bíblia Sagrada relata exemplo de pessoas que conheciam muito bem os valores sociais e culturais da sociedade de sua época, contrários aos valores absolutos de Deus. Entretanto, permaneceram fiéis ao Senhor e foram, por isso, muito importantes
para a história da salvação dos homens, aos quais nós podemos mencionar, por exemplo, Daniel, o apóstolo Paulo. Estes se apresentaram de forma firme, com prontidão e com vigilância, inconformados para a transformação do mundo. Os dois exemplos tiveram outros, mas nós temos esses dois exemplos principais. Daniel, que estava numa sociedade altamente politeísta, idólatra, mas não se contaminou. E o próprio apóstolo Paulo, que também combateu com severidade a questão do pecado no meio daquela sociedade, da época em que ele viveu. Vamos agora para o item número 4 da lição, um ciclo histórico do mundo. O mundo, especialmente a partir da segunda metade do século XX, tem experimentado um avanço tecnológico avassalador. E neste lapso de tempo, dentre as grandes conquistas humanas, o homem foi à Lua, desenvolveu avançados métodos de cirurgia e novos medicamentos. Inventou o computador, as máquinas modernas e tantas outras engenhosidades humanas, sempre demonstrando um encantamento. Porém, no aspecto social, moral e ético, o avanço não ocorre. Ao contrário, ele se degrada, pois ainda somos testemunhas vivas das guerras insanas dos nossos dias de hoje, da extrema desigualdade social no mundo, que empurram milhões e milhões de pessoas à condição de imigrantes em terras alheias, demonstrando o lado de desencanto da humanidade. A humanidade sempre viverá este ciclo, com momentos de encanto e desencantos concomitantes, até Jesus voltar. Pois devido à dura cerviz, a humanidade não se dobra ao modo de pensar e viver segundo a vontade de Cristo. O pregador de Eclesiastes, o rei Salomão, ele disse para nós de que de tudo o que se ouve, a obrigação do homem é temer a Deus e fazer a vontade. Ou seja, de tudo que a gente ouve debaixo do sol, de tudo, da ciência, da filosofia, da ideologia, dos pensamentos humanísticos, do iluminismo, de tudo que a gente ouvir, nós só temos uma obrigação. A obrigação do homem é temer a Deus e fazer a sua vontade. A humanidade, ela precisa ter isto escrito no seu coração. É o que diz Eclesiastes, capítulo de número 12, portanto, o último capítulo, versículos 13 a 14, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vou repetir, versículo 13, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Concluindo a nossa aula de hoje, Jesus Cristo declara em sua palavra, em sua sagrada palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Isto é fato permanente e imutável. O mundo pode girar, girar e girar, desenvolver novas filosofias, novas ideologias, novos conceitos científicos, tecnológicos. Porém, estas ideias jamais suplantarão os valores absolutos de nosso Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu Lar.
se Deus permitir.